Inflação, desce daí, meu filho. Para de pular em cima do sofá. Vem cá me dar um abraço, meu filho. Taxa Selic, a nossa taxa mãe, aquela que cuida e controla pra não dar merda. Mãe, o forninho caiu! Recentemente, a taxa Selic foi para 2% ao ano. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo! E eu vou te explicar como que essa taxa impacta tanto assim na vida dos brasileiros. Olá, Brasil brasileiros! Ai, que alegria poder falar da mãe da nossa economia. E para quem não sabe, todos os países capitalistas têm uma mãe que fica ali, ó, sempre de olho na economia, que tá ali para controlar, para não deixar os filhos cair de cima do sofá. Sortudas são as mães que os filhos são tranquilos, não ficam se pendurando nas coisas. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Isso, Giovana! E o nome da nossa taxa mãe brasileira é taxa Selic. Se ligue! Não! Selic! É isso mesmo! É a taxa básica de juros da nossa economia. Muita gente tem dúvida e nunca nem ouviu falar de uma das taxas mais importantes do nosso país. Todo país precisa se basear em alguma taxa para a gente saber se a gente está pagando juros muito altos, juros muito baixos pelo dinheiro que a gente pega emprestado, ou pelos nossos investimentos, ou pelo dinheiro que ele vai emprestar de outros países, por exemplo. Então, a Selic é criada e é feita para ser uma taxa base da nossa economia. Então, para que ela serve? Ela serve para determinar as outras taxas de mercado. Além disso, ela vai controlar os preços e a nossa economia e também serve como base quando o nosso país vai emprestar dinheiro de outro país, por exemplo. E eu já vou te contar como que essa taxa impacta direto na sua vida. Lembra que eu te contei que ela determina todas as outras taxas de mercado? Pois é, você que está pagando juros aí de financiamento, de empréstimo, de cheque especial, você vai ser afetado. Ou mais, você que investiu seu dinheiro em renda fixa, em tesouro direto, você também vai ser afetado e impactado por a redução dessa taxa. Ou todas as pessoas que consomem produtos. Você consome produto? Vai no supermercado, compra alguma coisa, vai ali, compra outra? Sim. Ou seja, todos os brasileiros são impactados pela redução ou aumento dessa taxa e eu vou te contar o porquê. Uau! Primeiro eu vou te explicar como que ela determina as outras taxas de mercado. Então, como que ela vai impactar no seu financiamento, no seu empréstimo ou no seu cheque especial. Vamos supor que a Selic aumente. Toda vez que eu tenho um aumento da taxa básica de juros do nosso país, eu também tenho um aumento das taxas de mercado. Ou seja, seu financiamento, seu empréstimo, seu cheque especial vão ficar com juros mais altos. Ao passo que, quando eu diminuo a Selic, ou seja, quando a Selic é reduzida, ela cai, também cai os juros das taxas de mercado. Então, também cai os juros do seu financiamento, do seu empréstimo. Mas agora a pergunta que não quer calar. A sua taxa de financiamento, de empréstimo ou do dinheiro que você pega emprestado, por exemplo, de cheque especial, reduziu? Acompanhou essa queda da Selic agora que ela foi a 2% ao ano, que é o patamar histórico? Não! E isso porque no Brasil demora um pouco, então como que você pode se beneficiar dessa queda da Selic? Se caso você tenha algum dinheiro emprestado, por exemplo, de uma instituição bancária, um financiamento, um empréstimo ou um cheque especial, você pode estar sim ligando para o seu gerente e renegociando. E aí você vai dizer para ele que a Selic foi reduzida, ou seja, a taxa base da nossa economia foi reduzida. E com isso também você consegue reduzir os seus juros. E só para vocês terem um comparativo de como que essa taxa ela vai flutuando para equilibrar a nossa economia, em 2016 ela chegou a 14,25%. É uma taxa de juros muito alta e isso é bom para quem investe o seu dinheiro, por exemplo, em renda fixa, mas é muito ruim para quem pega dinheiro emprestado. Por quê? Porque o juros está muito alto. Se a taxa base estava 14,25%, os juros que você pagava era muito alto naquela época. Mas aí ela foi reduzindo e hoje ela chega a um patamar histórico de 2% ao ano.
Ou seja, se você continua pagando os mesmos juros que você pagava no seu financiamento em 2016, até hoje, a gente precisa rever isso. Errou! Para quem investe o dinheiro, a Selic muito alta, como eu já disse, é ótimo. Por quê? Porque ele recebe mais juros por aquele dinheiro que ele está emprestando para aquela instituição. E quanto menor for a Selic, pior para ele. Por quê? Porque ele recebe menos por aquele dinheiro investido que ele tem, por exemplo, em renda fixa. E quem decide o axé da taxa, o sobe e desce dela, Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, desce, sobe. é o nosso Banco Central. O Banco Central tem total autonomia em cima dessa taxa. Quem que manda aqui, a mãe ou o pai? Como que a nossa taxa-mãe controla os preços da nossa economia? Ou seja, controla o quanto você paga pelos produtos que você consome. Mas para você poder entender, eu vou te explicar um conceito que é incrível. Que é tipo aquela frase, equilíbrio é tudo nesta vida. Que é aquela hora que você fala que você está de dieta de manhã, mas que à noite você precisa comer uma uvinha com Nutella para dar um equilíbrio. É tipo o dia do lixo, entendeu? Tô cagado de fome. E esse lindo conceito se chama Lei da Oferta e da Demanda. E ela diz assim: o preço dos produtos aumenta quando tem muita gente indo comprar aquele produto, ou seja, muita gente interessada a comprar aquele produto, mas aqueles produtos não acompanham a sua produção, ou seja, a sua demanda é muito maior do que a sua oferta. E para ficar bem claro para você, eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que a nossa economia seja uma fábrica de bonecas. E lá tem vários tipos de boneca que eles estão produzindo, e aí eles resolvem lançar uma nova boneca, que é aquela boneca em miniatura, sabe? E aí quando eles colocam para vender essas bonecas no mercado, aquela boneca vira uma febre. Todo mundo começa a comprar muito e ir muito atrás daquela boneca, ou seja, a demanda aumenta muito. E a demanda não acompanha a produção daquela boneca, ou seja, tem menos oferta do que procura por aquela boneca. E aí o que acontece com o preço? O preço ele sobe, porque eles vão subir o preço para poder equilibrar essa demanda. Quando ele sobe o preço, as pessoas tendem a comprar menos daquela boneca. Então ele acaba equilibrando a produção dele com a demanda dele. Ao passo que, ao contrário, quando eu tenho pouca demanda e muita oferta, os preços tendem a cair. Ah, agora eu entendi! E esse aumento do preço, por exemplo, eu vou estar gerando o quê? Eu vou estar gerando inflação. Porque o que é inflação? Afinal de contas, para você que nunca entendeu, o que é inflação? Inflação é o efeito de aumento do preço. E aí, para nunca mais você confundir, eu vou trazer um exemplo para ficar bem claro para você. O que é uma inflação alta? Um produto de R$100 passou para 150, por exemplo. O que é uma inflação baixa? É quando o produto de R$100 passa a custar 105, 110, por exemplo. E o que é deflação? É quando caem os preços. Então, o produto de R$100 passou a custar R$90. Então, quando as pessoas falam que a inflação caiu, não é que vai reduzir o preço das coisas. É porque o preço das coisas vai aumentar menos do que se ele tivesse uma inflação alta. E agora que você já entendeu que a inflação de uma vez por todas, eu vou te contar como é que funciona a dança, o taca-taca-taca da Selic com a inflação. Então como é que funciona essa bagaça? Vamos imaginar que a gente tem aquelas balanças antigas, tipo da justiça que a gente vê que tem um pratinho de cada lado, sabe? Que ela fica fazendo assim, tipo uma gangorra. Vamos imaginar que a gente tem aquele tipo de balança. E aí, deste lado aqui, a gente tem o Banco Central com a taxa de juros da economia, ou seja, a taxa Selic. E deste outro lado aqui, a gente tem a inflação, o IPCA e o IGPM. E aí, como que funciona para você entender e ficar muito claro? Quando a gente sobe a inflação, e lembra que eu contei pra vocês que quando a gente está com uma inflação alta, a gente tem um aumento do preço porque as pessoas estão comprando muito. Ou seja, se as pessoas estão comprando muito, elas estão com poder de compra. Então a inflação sobe porque os preços subiram, porque tem muita gente comprando. E aí o que o Banco Central pensou e faz? Ele vai lá e aumenta a taxa Selic. E o que acontece, que eu já contei pra vocês, quando aumenta a taxa Selic,
aumenta o preço do crédito, ou seja, fica mais caro para você pegar o dinheiro emprestado. E aí isso é um dos motivos para que a gente consiga equilibrar essa balança novamente. Porque com o crédito mais caro, as pessoas ficam menos encorajadas a comprar. Então a gente consegue equilibrar essa balança. E agora vamos supor ao contrário. Vamos supor que o nosso país, que é o que está acontecendo agora, esteja passando por uma crise. E aí a inflação tende ao quê? A descer, a cair. Desce devagarinho, entendeu? Por quê? Porque quando a inflação está descendo, quer dizer que o quê? As pessoas estão desencorajadas a comprar, que tem muita oferta de produto, mas pouca demanda por ele. E aí o que o Banco Central faz para poder equilibrar isso? Ele tem a taxa Selic também vem caindo para poder equilibrar essa balança. E aí com a taxa Selic mais baixa, eu tenho um crédito mais barato. Ou seja, eu encorajo as pessoas ou as empresas, por exemplo, a pegarem o crédito, a investirem na empresa e aí girar um pouco mais, gerar mais emprego, comprar coisas de outras empresas. E isso vai aquecendo um pouco mais para a gente poder regularizar essa balança aí. E essa é uma das forças que fazem a nossa inflação ficar subindo e descendo, entendeu? Você é o bichão mesmo. Existem muitas outras forças também que fazem essa subida e descida da inflação, assim como existem outras forças também que fazem o aumento ou a redução da oferta e da demanda. Mas isso é um esquemão, um resumão, para você começar a entender esse axé louco aí entre a Selic e a inflação. Então olha quantos motivos eu te dei para você conhecer a taxa base da nossa economia, a nossa taxa mãe. E mãe sempre tem razão. Se ela fala que vai chover, você sai sem guarda-chuva, você se ferra porque chove na sua cara. Só pra você aprender que mãe sempre tem razão, entendeu? Então, para de não escutar a sua mãe e segue esse canal maravilhoso, cheio de dicas pra você. Clica aí no botão de se inscrever, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e compartilha com todo mundo que precisa entender sobre o que é essa taxa Selic. Então é isso, meu povo. Seja bem-vindo à sua família, agora que você conhece a sua mãe da economia. Um beijo, abraço de álcool gel e até o próximo vídeo.